seus olhos fechados e as mãos no coração. Vamos buscar a Deus agora. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que nós estamos respirando, sozinhos. Sem auxílio, sem ajuda, sem ninguém regulando para nós, do nosso lado, num aparelho, o que nós podemos respirar. Obrigado por termos chegado até aqui, Senhor. Cada um de nós sabe o que já superou, seja fisicamente, na saúde, seja emocionalmente, as situações, as traições, os golpes, os problemas, as dificuldades, os dias intermináveis. Cada um sabe, meu Deus, o que superou para estar aqui. Esse dia é único como cada um de nós somos. Somos únicos, temos algumas coisas que ninguém mais tem. E o Senhor nos conhece, sabe o nosso nome, nos chama a cada um, meu Deus, e tem um propósito específico com cada um de nós. Eu te agradeço por estar aqui, por saber de tudo isso. Te agradeço, meu Deus, por esse altar, por esse templo. Te agradeço por esse culto. Te agradeço por cada pessoa, meu Deus, que o Senhor chamou e atendeu o teu chamado. Cada um que está aqui hoje, que veio te buscar, porque quer mais do Senhor, quer te conhecer, quer viver com o Senhor, quer, meu Deus, saber a tua vontade para cumpri-la, para fazer, meu Deus, dentro dela, não para estar fora. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por cada livramento, por cada obra tua, por cada resposta que o Senhor tem dado às nossas orações. Te agradeço, meu Deus, pela saúde, sim, pela saúde, porque apesar, meu Pai, de às vezes termos alguma coisa, uma dor aqui, uma inflamação ali, uma situação que incomoda acolá, isso vem e passa, e fica, meu Deus, a marca do Senhor na nossa vida, a marca da paz, da leveza, do cuidado, da saúde, meu Deus, que nós temos, e não daquelas que tantos reclamam que não têm. Obrigado, meu Deus. Eu oro e consagro o nosso dia ao Senhor. Essa atitude de estar aqui na tua casa é uma consagração do nosso tempo, do que vem depois desse culto. E eu peço, meu Deus, que o que vem depois seja abençoado pelo que vem agora. Que as nossas tarefas, atitudes, o trabalho, que os passos que nós vamos dar, que as conversas que nós vamos ter, que as reuniões que nós vamos realizar ou participar, que as orações que nós vamos fazer, que sejam já abençoadas, meu Deus, por essa atitude, de cedo já estarmos na tua casa, fazendo a tua vontade, no centro dela, meu Deus, no centro da tua vontade. Eu peço esteja conosco aqui, porque o que mais importa, meu Deus, não são os louvores bem executados, obreiros, meu Deus, intercedendo, eu aqui pregando, o templo de portas abertas, mas o mais importante, Senhor, é o Senhor estar aqui, é o Senhor estar conosco, é o Senhor, meu Deus, fazer presente, é podermos sentir a tua presença, ver, meu Pai, o que não estávamos vendo, e sabermos, meu Pai, que isso tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos. Cada erro, falha, cada imprudência, inconsequência, o que nós temos feito ou falado, que o Senhor, meu Deus, não tem se agradado, eu te peço, nos perdoa e passa com o teu sangue agora para nos purificar de todo mal. Que o pecado não tenha poder sobre nós. Pelo contrário, meu Deus, que nós temos o poder sobre o pecado, de parar, de colocar um fim, um basta, para podermos, meu Deus, termos e assumirmos a nossa comunhão com o Senhor. Eu peço que seja o Senhor quem venha nos conduzir e nos abençoar, que o Senhor nos ouça, nos responda, nos atenda, meu Deus, e nos abençoe nessa manhã. Eu entrego e consagro ao Senhor
esse culto, para a honra e glória do Teu nome, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, levantar, meu Pai, aqui no nosso meio, Eliaquins, que o Senhor, meu Pai, levante colunas, que o Senhor faça do Teu povo um povo, meu Deus, que seja líder, cabeça, um povo, meu Deus, que se destaque por ter a Tua vantagem, que é aquele que recebe do Senhor a unção, a sabedoria, a bênção, que é colocado numa posição, meu Deus, de destaque, e que, como diz a Tua palavra, que nessa pessoa é vista a diferença que há na vida do justo para a vida do ímpio. Que o Teu Espírito Santo nos conduza na palavra, no louvor, na oração, até o fim, meu Deus. Não só aqui nesse culto, mas em todo o nosso dia. Eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. Sejam aquelas que estão aqui agora, que levantaram, vieram cedo, pagam o preço, meu Deus, para agradarem ao Senhor. Sejam aquelas, meu Pai, que em outras cidades, estados e até países estão agora reverentemente acompanhando a nossa transmissão. Que onde chegar essa palavra, que chegue, meu Deus, a direção do Teu Espírito Santo, e que quem, meu Pai, ouvir, quem der ouvidos e obedecer, meu Deus, que veja o cumprimento da Tua palavra. Que eu peço a Tua bênção e eu entrego nas Tuas mãos esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022, 10 vezes mais e incomparável será o meu ano, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em João 16, 33, está escrito: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aqui Jesus está dando a cada um de nós a opção de nós vivermos nele. O segredo desse versículo aqui, dele se aplicar na sua vida e você ser uma pessoa abençoada. E uma pessoa abençoada é aquela, que independente do que está acontecendo, não é a situação que rege a vida dela. Ou seja, apesar hoje da palavra, o dia é para a vida financeira, mas uma coisa que a gente precisa deixar claro, e quem está ouvindo precisa ficar claro isso para você. Você não pode ser a pessoa dos vários humores. E nem a pessoa que é conduzida pelos vários rumores. O que quer dizer? Está tudo mal lá fora, eu fico mal. Isso é você ter humores. Hoje a notícia que eu recebi é de que tal situação, tal área, tal coisa, o preço de tal coisa, tal reunião que eu tenho foi adiada, tal cliente que eu tenho não está me pagando, tal produto que eu preciso comprar subiu o preço. Isso altera a minha percepção da vida. Isso altera a minha maneira de olhar para as coisas, para as pessoas. Isso altera o meu ânimo. Jesus disse: eu vos falei isso para que vocês tenham paz, mas paz em quem? Em mim. Jesus dizendo em mim, quer dizer, em paz nele. Então, você tem a opção, diga eu tenho a opção. Você tem a opção de viver em Jesus. A gente
tem uma tendência a colocar um determinado filtro pessoal na nossa maneira de ver a vida. Alguns são julgadores, né? Não tem gente que tudo que vê, tudo que ouve, a pessoa ela não ouviu tudo, ela não sabe de tudo, ela não deixou a situação andar para ela ver, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. Olha bem, deixa eu ver o que vai acontecer. Não, tem gente que chega, se é uma pessoa, o primeiro bom dia da pessoa já define para aquele julgador quem é a pessoa. Esse aqui é caloteiro, esse aqui não é bom, esse aqui não é trabalhador, esse aqui não vai fechar comigo, esse aqui não vai me pagar. Esse aqui é bom, porque também tem um outro lado, né? Tem um lado daquela pessoa que fala algumas palavras, que fala algumas coisas, né? Que antigamente, inclusive, né? Antigamente, às vezes, para os julgadores, eles falavam com um crente, falavam, estou tranquilo. Hoje, infelizmente, é o contrário, né? Às vezes a pessoa te fala assim, olha, eu sou crente, sou da igreja, tal, você já fica com um pé atrás, né? E isso é culpa de quem, gente? Do diabo? Isso é culpa de quem? Dos crentes. Infelizmente, não seja esse número que eu vou falar agora, viu? Não seja. Mas, segundo a minha estatística, que eu falo, pelo tempo que eu faço algumas coisas, eu já tenho as minhas próprias estatísticas. Mas, segundo as minhas estatísticas, 1 em cada empreendedor ou empresário cristão já teve problema com um crente. Isso eu estou falando por baixo. 1 a cada 3 que eu já ouvi, que eu já acompanhei, que eu já atendi, 1 a cada 3 cristãos já teve problema com um crente. E desses 1 a cada 3, metade desse grupo já decidiu, não negocio mais com uma pessoa, quando ela se apresentar, antes de negociar, ela já se apresentar como crente. Até porque o que a gente aprende, e é muito mal vista, né, aquela palavra de não negar o nome do Senhor, é que tem gente que quer ser aceita por ser crente, né? A pessoa não mostra Cristo nas obras. Ela se limita a mostrar Cristo em palavras, em títulos, em camisetas, em adesivos, né? Ela não deixa que aquela pessoa que está lidando com ela, trabalhando para ela, conversando com ela, negociando com ela não deixa que essa pessoa veja Cristo nas obras dela. Que obras? Vamos lá. Obra começa no primeiro momento que você está com uma pessoa. Que seria o quê? Você marcou algo com ela, você cumpre. E a coisa que qualquer pessoa quer quando negocia com você, não é saber da sua religião, não é saber da sua fé, não é saber qual tipo de perfil da sua fé, se você é o sorveteriano, se você é o pentecostal, se você é algum tipo, alguma vertente, se você acredita, né, na eleição ou na predestinação, não. Ele quer que você cumpra o que você falou que faria. Então, se você falou que você ia vender por X, ele quer que você venda por aquele preço. Se você declarou que vai prestar o determinado serviço, que aquele serviço tem começo, meio, que o meio não demora tanto, e que tem um fim, ele quer que você preste esse serviço. Se você se comprometeu em pagar por algo e pagar em determinado dia, ele espera que você pague naquele determinado dia, ou melhor, antes daquele dia. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Alguns ouvem isso e às vezes vão falar, puxa, ele está pregando o que é óbvio. Mas a gente começa no óbvio para ir para o mais profundo.
Não adianta você estar aqui e dizer, não, eu vou vencer, eu vou fazer tal, e Deus vai me abençoar, e Deus vai fazer na minha vida, Deus vai operar, Deus vai transformar, Deus vai me elevar a um nível que eu não imaginei, se você não se propõe a viver o que é possível. Ontem ainda nós tivemos algumas palavras que nos levaram, a esse entendimento. Tem coisa que Deus nunca vai fazer na sua vida. E eu te digo boa parte delas quais são. Aquelas que estão acessíveis você fazê-las. Está entendendo? Aquilo que está acessível você fazer, aquilo que dá para você fazer. Eu não posso falar assim para Deus, Senhor, toca aquele teclado para mim. Porque eu posso ir lá e tocar. Está entendendo? Mas eu creio que ele vai lá tocar. Ele não vai tocar. Deus nos deu uma infinidade de capacidade, sabedoria, visão, unção. Deus nos fez semelhantes a Ele, não há um outro ser, não há em nenhuma tradução que esteja escrito que o Senhor fez tal ser, tal animal, tal vegetal, o Senhor fez tal mineral semelhante a si. A gente, por exemplo, fala bastante do leão, da águia, animais que representam as alturas, a força, mas eles nem são comparados a nós. Nós somos muito melhores do que eles, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o que tem de gente que está esperando por Deus em coisas que Deus não vai agir, não é pequena. Porque aí não se trata de fé, mas se trata de comodismo. É cômodo, dizer que não tem porque Deus não fez. É cômodo dizer que não está num lugar, num patamar, num nível superior, porque está esperando por Deus. Quando, na verdade, a palavra está vindo. A palavra agora, por exemplo, está vindo. Faz o que cabe a você, vai lá e começa essa feitura, começa nas palavras certas saindo da nossa boca. E nós, por exemplo, termos essa visão que Jesus está nos dizendo. Qual visão? Tem um humor só, o humor de quem espera em Cristo. Vocês vão ter aflições? Vão ter, mas tem um ânimo. Não fica desanimado em cada mudança de perspectiva externa. Porque eu estava vendo isso, mudou o preço. Mudou o preço, se mudou o preço, eu creio em Deus, Deus vai me dar condições. Eu estava vendo lá a casa para comprar, eu estava vendo lá o carro para comprar. Mudou a condição, mudou a taxa, mudou o valor, mudou a condição. É aí aonde entra a vida em Jesus. Mas eu só tinha isso. Deus não permite que situações aconteçam no meio do nosso caminho por acaso. É a maneira dele elevar o nosso nível, como ele está dizendo, de confiança. Inclusive é um teste para nós. Eu estou dando exemplos específicos, mas não se atenha e não limite essa mensagem aos exemplos. Às vezes eu dou um exemplo para não ficar falando de um monte de exemplos e não ficar só num assunto. Mas quantas coisas que a gente começa, consagrou a Deus, entregou na mão de Deus, aí no meio da situação, no meio da negociação, alguma coisa muda. Aí tem aqueles que, não, mudou, então Deus não está nisso. Porque ele sabe que eu não tenho condição, ele sabe que eu não tenho mais. Aí é onde entra Deus. Eu fui até o meu limite, eu dei o que eu tinha, eu fiz o que está ao meu alcance. E ele diz, para que vocês tenham paz em mim.
Senhor, o Senhor sabe, eu estou fazendo a minha parte, a parte humana eu estou fazendo, eu estou falando, eu estou negociando, eu estou trabalhando, eu estou aqui pagando o preço, eu estou sendo fiel, o que o Senhor olha e vê, o Senhor gosta, o Senhor se agrada, o que o homem está olhando, está vendo que é correto, está vendo que é certo. Eu preciso de bênção, eu preciso de cobertura, mas as pessoas desistem internamente. Ah, deu errado. Ah, mudou. Ah, essa pessoa está me dando sinais. Olha, já aqui dentro já começa. Igual o povo de Israel. O que o povo de Israel, cada vez que tinha uma dificuldade, pensava? Vamos voltar para o Egito. Você sabe qual tem sido o problema de muita gente que está impedindo? Tem gente que tem prosperado. Mas o que tem impedido pessoas de prosperarem? São aqueles planos B que elas fazem internamente quando qualquer situação que elas estejam vivendo fica difícil. Ah, apareceu isso. Quando algo fica mais difícil, Deus quer que eleve o seu tom de fé. Que o seu tom de fé, que a sua dependência dEle, que a sua confiança nele seja elevada. Inclusive é essa maneira que Deus permite para nos treinar, diga treinar. Como é que você vai ficar? Como é que você vai se tornar uma pessoa boa em algo, se você não treina isso? Ah, Deus vai me capacitar. É isso aí. Está certo, Ele vai te capacitar, mas como é que Ele vai te capacitar? Como é que o Davi se tornou um bom combatente? Quem capacitou Davi? Como é que Deus capacitou Davi? Ele dormia, deitava assim 8 da noite, acordava. No outro dia ele era o melhor soldado. Você acha, vamos lá, você acha que algumas coisas na vida do Davi ele teria ido, escolhido aquilo? Ele não teria escolhido. Quantas vezes que a maneira de Deus forjar-nos pessoas excelentes é tirando as demais opções que nós temos de ser pessoas medíocres. Quando a gente não tem mais aquela opção de ficar parado, de continuar acomodado. Eu vou continuar do jeito que eu estava, deixa, eu não vou mais fazer nada. Não, a gente precisa, muitas vezes, o que tem faltado é entender a palavra. É o que a gente faz com pessoas, infelizmente, às vezes a gente faz com a palavra. A gente não entende, por quê? Porque não ouve, porque não olha, porque não vê. A gente prefere deduzir. Do jeito que tem gente que deduz a palavra, também deduz pessoas. O que é deduzir pessoas, gente? Julgar pessoas. A pessoa não espera, ela não vive o que ela tem que viver, ela já julga, vai ser isso. E ela pode falhar para o bem, ela pode falhar para o mal, ela pode deduzir algo que não é para ela, ela pode olhar para uma cena bonita e ela achar que aquilo vai terminar bem, e Deus não estar ali, como fez o Ló. Lembra do Ló? Escolhe, pois, Ló, qual terra que você vai? O que o Ló fez? Ali parece até o jardim do Senhor. É verde como era o jardim do Senhor. Esse lugar vai ser maravilhoso. Ele estava certo? O que ele fez? Ele deduziu. Ele deduziu por aquela primeira imagem que ele viu, porque a imagem era boa, o lugar não. A atitude daquele lugar não, e vamos lembrar disso e aprender com essa lição. Mais importam as pessoas, o espírito que está em um lugar do que a aparência que aquele lugar tem. Está entendendo?
Não tem a palavra que diz que muito mais vale o pouco com o Senhor? É ou não é? Muito mais vale uma situação que talvez quando você começa, o início daquilo é pequeno, é simples, não tem uma boa aparência. A gente ouve demais essa palavra aí, Eliaquim, quem está no culto para a vida financeira, ouve direto, não despreze os pequenos. Quantas vezes que pessoas, que homens e mulheres de Deus, padeceram porque desprezaram coisas que no começo eram simples, pequenas, que não tinha publicidade, marketing, propaganda, que não tinha uma aparência mirabolante. Ah, não, isso aqui é muito pequeno. Ah, não, isso aqui nunca vai ser grande. Não, isso aqui não vai dar certo. O contrário também acontece. O contrário também acontece, da pessoa ir para um lugar, por exemplo, eu vou abrir um negócio. Então, eu estou nesse ponto, olha, eu fiz toda uma infraestrutura e uma estrutura, uma aparência, isso aqui vai bombar. Eu já vi. Infelizmente. Já vi negócios que a gente ungiu no começo, que até a gente, quando foi ungir, foi tentado. Entendeu? A não acreditar. Senhor, dá mais graça, Senhor, para o irmão aqui, porque o lugar, a aparência, a estrutura, Senhor, aqui não ajuda. Ajuda. Ajuda o Senhor aqui então, meu Deus. Compensa, abençoa. Eu não nego, já teve lugares que eu fui ungir assim que eu tive que ter mais fé para ungir do que o próprio irmão lá, né? Que você via, você falava, olha. Mas aí você pega para, amém, vamos lá, em nome de Jesus, vai dar certo. Por causa do lugar, o tamanho, o que a pessoa estava oferecendo para o tipo de público que ela tinha ali. E Deus é incrível, Deus supera tudo isso. Deus pode enviar pessoas, Deus faz com que as pessoas não vejam os outros lugares mais bonitos e vejam aquele lugar, aquela portinha, daquele que creu, que deu aquele passo, que recebeu aquela direção numa palavra e pegou aquela palavra e ficou com aquela palavra. Não, é comigo que Deus está falando, eu vou dar esse passo, Deus vai ser comigo, Deus vai me abençoar. E, infelizmente, já ungi também em lugares que você olhava assim e enchia os olhos. Que maravilha, olha isso aqui. Sabe quando você pensa, esse aqui já nasceu grande. E meses depois, aquelas portas estavam sendo fechadas. Porque o que tinha era só aparência, era ponto, era local, mas não teve a bênção de Deus. Porque todas as escolhas foram baseadas nisso. Qual ponto que eu vou abrir, o que eu vou oferecer, quem que eu vou atender, mas não se considerou a bênção de Deus. Muitas vezes, a gente está em situações, a gente entra em situações e vem aquela dificuldade. E a gente não gosta disso, você nunca vai gostar, e a palavra não é para você gostar de passar por dificuldades, dos meios serem meios complicados, complexos, mas essa é a maneira que Deus nos treina. Salmo 27, 13, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Aqui ele está falando como quem via algo para se apegar ou como quem não via? Como quem tinha de fato, a pergunta, algo a que se apegar ou como quem não tinha? Não tinha. O que ele está dizendo aqui? Se eu não tivesse crido mais
do que visto, eu teria perecido, morrido, padecido, eu teria sofrido. O que mais a gente quer, essa é da nossa natureza, é ter algo para segurar. É ver para crer, é se apegar a alguém, é se apegar a algo, é ter lá na conta, no bolso, é ter no caixa, é ter ali aquela garantia de alguém em algo. A palavra está nos dizendo que não. Tem momentos que você não vai ter. Você não vai ter o que apegar, você não vai ter o que pegar, você não vai ter o que ver. Mas você precisa crer, está aqui, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Por que tem gente que está perecendo? Porque não está tendo a atitude certa. Ah, mas é difícil. Não nego, é difícil. Ah, eu queria hoje estar vivendo tal situação. Não está. Creia que você vai viver. Acredita. E não é só acreditar que dias melhores virão, não, é acreditar que você vai ver o benefício do Senhor. Olha a diferença que algumas pessoas ainda não entenderam. O mundo crê que dias melhores virão. Não crê? Crê? O mundo crê que dias melhores virão. O povo está esperando qual o dia que vai baixar o diesel, gasolina, que vai baixar os preços, que vai dar uma aliviada. Isso é crer em dias melhores. O povo está esperando uma notícia de acabar a guerra. Como o povo esperava o dia que a notícia do fim da pandemia chegaria. Para nós já chegou. Não tem mais estado de emergência, não tem uma série de coisas. O povo espera por isso. Nós não. Ah, não. Nós não acreditamos em dias melhores. Nós cremos que veremos o bem do Senhor. Isso é intervenção. É viver algo que não é esperado naturalmente. Ah, as coisas subiram, agora vão baixar. Ah, tal situação ficou complexa, agora vai aparecer. Não. Eu creio no que não é natural. Eu creio em colheita pela semente que eu estou plantando em Deus. Eu creio em resposta de oração. Eu creio nos bens do Senhor. Por quê? Porque eu estou dando causa para Deus se manifestar com o bem dele na minha vida. Está entendendo? Então tem crente que ainda vive como o mundo, como vivia no mundo. A pessoa espera por dias melhores, por coisas naturais acontecerem com ela, acontecerem com as pessoas. Não, aqui eu tenho que viver com uma fé em Deus. Eu esgoto a minha parte. Que aquilo que ontem ainda eu via o Fernando falando, né, no exemplo, o Bispo Fernando. Quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa que parece fácil para ela, né? Sabe quando você vê uma pessoa fazendo algo, você fala assim, olha, isso para ela é fácil. Não é que é fácil. É que ela fez tanto aquilo, ela treinou tanto, que ela ficou tão boa naquilo, que quem olha de fora parece fácil. Mas vai você fazer. Não tem coisa que a gente olha os outros fazendo assim, passa até uma falsa impressão que seja fácil. Você olha uma pessoa falando, não, isso é fácil. Aí você vai fazer, você fica todo, perde o negócio, não dá certo na tua mão, não fica igual. A gente tem que pegar algo na vida, gente. Ontem ainda a bispa pregou 3 horas e meia e nos ensinou isso. Talvez você tenha perdido tempo naquilo que não é o teu propósito de vida. E de verdade, quantos de nós que até hoje talvez tenham perdido tempo
naquilo que não é o nosso propósito. Por medo, por insegurança, por incredulidade, por ansiedade. A ansiedade está acabando com as pessoas. E a ansiedade é aquela equação, né? Você tentando controlar o que você não tem controle. Por isso que as pessoas comem mais, comem pior, dormem menos, têm menos saúde e gastam muito mais dinheiro com aquilo que não é pão e que não vai supri-las. E boa parte disso é remédio. Boa parte disso. O que tem de gente, ontem ainda eu vivi uma situação, né, fui pegar uma pomada para minha filha e estava ali na farmácia e vi uma cena, né? E chegou uma senhora e eu esperando lá a farmacêutica pegar a pomada, veio a senhora e começou a fazer perguntas, né? E você via que ali não era nada que ela já usava, mas, é porque isso aqui eu estava querendo, precisando, tal. E veja como uma coisa leva a outra. E perguntou de um remédio e tal, não era nenhum remédio, era uma, não lembro agora o que era, se era uma vitamina e tal. Depois perguntou de um outro remédio, para no final ela justificar por que ela estava perguntando, e cada um que ela perguntou, uma pessoa que você via que tinha uma condição financeira melhor. E cada remédio que ela perguntou, que o balconista, né, assim, não vou nem dizer, não vou adjetivar isso, né? Cada coisa que perguntou, o balconista, tem esse, foi. Enfim, ela já entrou, pegou a cestinha na mão e foi até o balcão, né? Ou seja, já é um hábito, entendeu? Já é um hábito, né? Você pega uma cestinha quando você vai pegar alguns produtos, é ou não é verdade? Eu, por exemplo, não tenho hábito de pegar a cestinha quando entro numa farmácia, até porque geralmente é coisa assim, pontual, daquele momento. Então, não vou pegar uma cestinha, aquilo para mim não vai ser muito, é só aquilo. Então, a pessoa que já entra, pega a cestinha como se fosse ao supermercado, ali já é a compra, está entendendo? Aquilo já é habitual. Aí perguntou e tal, e foi, pegou um, pegou outro, foi colocando na cestinha. E você via a satisfação da pessoa. Sabe quando ela faz uma pergunta e a resposta era positiva? Tem algo nesse sentido, tem algo. E por fim, né, para fechar e justificar, sabe, eu preciso de algo mais forte, porque a minha insônia, e ela fez questão de falar várias vezes, a minha insônia, e ela falava e olhava para outro balconista, e olhou para mim, né, como se talvez até eu fosse falar. Tem isso também para a insônia, né? E eu ouvi assim, pensando, olha, quanto insônia tem muito a ver, né, com ansiedade. É a pessoa que está num altíssimo nível de ansiedade. E a ansiedade é essa equação que você tenta assumir o controle do que você não tem controle. Não vai além disso. Pensa bem. É você querer ter o controle do que você não tem controle, do que está fora de você. Por exemplo, o tempo. Você querer que chegue a hora que ainda não chegou. É você querer que algo que não depende de você aconteça. Não é trabalhar para isso, é apenas querer e ficar nessa busca. Aí é daí que vem o consumismo. É nessa, né, falta de satisfação que vem a depressão. Porque a pessoa consome, faz, compra, sai, viaja, talvez fica ali, né, um tempo tentando se relacionar, qualquer tipo de relacionamento, amizade, um relacionamento sentimental, um relacionamento sexual, e não se supre com ninguém, e não vai se suprir, é onde a pessoa fica vazia.
E esse vazio, que é do tamanho de Deus, não suprido, faz a pessoa cair. E aí ela foge da realidade física dela. Ela não quer sentir, ela não quer viver aquilo, é onde ela vai se dopando. E vai buscando, eu quero tomar algo para que eu não sinta, né, mais essa insônia, eu não quero mais ficar mal de dia, eu quero, e assim vai. Não por acaso. O que mais cresce, isso você não precisa buscar na internet. É só você sair daqui e prestar atenção no caminho. O que mais cresce? Farmácias. É ou não é verdade? Todo lugar. Você anda aqui, 2 quarteirões para qualquer direção tem farmácia. Pode reparar. Se você sair daqui da igreja agora a pé, para qualquer direção que você andar, você não vai andar 2 quarteirões sem ver uma farmácia. Não vai. Passa 2, 3 meses, abre uma nova. E eu não estou nem dizendo para você, abre uma farmácia que vai dar certo, não. Eu estou dizendo, olha como que está chegando isso, porque as pessoas estão fugindo da sua parte. Elas não estão fazendo isso, tem a ver com fé. Por isso que você não pode, isso é uma coisa que eu digo para você, não aceite ser aquela pessoa que vai mergulhando no remédio, e toma isso, e toma aquilo. Não. Você ter coisas ali que você faz, né, com um propósito. A vida do cristão tem que ter propósito. Você vai tomar algo, tem uma vitamina, tem algo que tem um nutriente, você tem que ter propósito. Você vai tomar um remédio, toma com propósito. Toma aquele remédio que é algo que você não tem, realmente não está aguentando algo. Mas não fica aí, sabe, tudo, você ouve uma coisa, ouve outra, estou sentindo isso, vou buscar na internet. Não. Porque não tem como ninguém tirar isso. Que as doenças começam aqui, ó. Está entendendo? Elas começam aqui. Uma pessoa vulnerável, uma pessoa que ela fica pensando pior, ela fica sentindo o que está acontecendo. Ela é mais doente. Olha para você ver as pessoas mais doentes. Olha o que elas falam. E se a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, é gente que fala de derrota, gente que fala de problema, gente que fala de perdas de pessoas. Perdi meu filho, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi o fulano, aconteceu isso. Pode ver. Elas estão vivendo em cima, em torno disso. Está difícil, está difícil, está difícil, está difícil, é ruim, é complicado, é complexo. Elas estão vivendo em torno disso. Como é que esse corpo, como é que esse organismo vai reagir? Vai reagir bem? Não, vai ficar mal, vai ficar tóxico. Vai gerar, eu não sou especialista em hormônios, em esse tipo de coisa, mas você sabe que vai gerar só o que é ruim. Isso vai pesar sobre o corpo, vai pesar sobre o organismo da pessoa, vai fazer com que ela não absorva até as coisas boas que ela está comendo. Daí é onde ela vai precisar, né, repor o que ela não está recebendo com medicamentos. Mas nós não fomos feitos para viver de medicamentos. Então é uma coisa também que você... eu tenho que agradecer por ter condição de comprar um remédio. Você tem que estar numa condição antes, na verdade. Você tem que estar na condição de não precisar do remédio. De não ser a pessoa que vive na dependência disso. A pessoa que sabe viver. E a pessoa que sabe viver é a pessoa que vai pegar cada situação que tem. Se eu vivo com uma perspectiva de fé, eu vou viver como forte. A Bíblia diz aqui em Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo, que quer dizer fraco, se você vacilar, né, que são o que as outras 2 traduções dizem, no dia da angústia, a tua força será pequena.
Isso tem a ver com o que eu estou dizendo para você de treinar as situações. Deus permite que você viva uma dificuldade. O que Ele espera que você faça? Que você enfrente. Né? Porque a dificuldade, a maioria das pessoas tende a fugir. Não quero passar por um dia difícil, não quero viver um dia difícil, não quero... Por exemplo, você sabe por que a maioria das pessoas não gosta de água fria? Sabe ou não? Quem aqui gosta de água fria, tomar banho de manhã na água fria? Atípica. Né? Exceção. Tanto que só uma levantou a mão. Se tiver 100 pessoas, é só uma que ia levantar a mão. Por quê? Psicologicamente, a água fria é o medo do frio. Fala a verdade, se você sabe, vamos simular uma situação aqui que eu acho que todo mundo já viveu. Eu já vivi. Digamos que você tenha o hábito de tomar banho de manhã. Igual eu tenho que tomar banho de manhã. Isso é sagrado. Então, por exemplo, tem aquele dia, já aconteceu comigo, de você saber, por exemplo, ontem à noite queimou o chuveiro. Não importa, se queimou o meu chuveiro ontem à noite, eu tenho que tomar banho hoje de manhã. Isso não muda para mim. Mas, sabendo que o chuveiro queimou ontem à noite, eu estou vendo o clima, a gente acorda, né? A pele é sensorial. É ou não é? Você acorda, você já sabe mais ou menos que temperatura está. É assim ou não é com você também? Eu acredito que você não precisa pegar o celular para saber mais ou menos a temperatura que está. Você sabe, está frio ou está calor. Não é assim? Então, para a maioria das pessoas, né? Ou para aqui todas as pessoas, menos a senhora, né? A gente acordaria, queimou meu chuveiro. Você já acorda pensando, ai meu Deus, a água vai estar gelada. O que isso vem para nós? O medo do frio. Não é esse medo, é um medo daquela sensação que vai nos causar. Então é natural, né, que coisas que nos tiram do conforto, de uma zona que nós já estamos acostumadas, né? E o Bispo Murilo costuma dizer que a zona do conforto é a zona desconforto. Porque tudo aquilo que significa para nós a zona de conforto costuma ser um lugar desconfortável para se viver, né? Inclusive esse, apesar de ser uma realidade a gente gostar da água quente, a água fria faz melhor. Isso é comprovado também. No caso, eu entendo a senhora tomar banho na água fria, né? Mas, vamos falar a verdade, não faz tão bem. Ah, não, é quentinho, é aconchegante. Sim, é aconchegante. Mas, se você parar, pesquisar, até hormonalmente falando, é melhor, né? Mas realmente é um negócio terrível, né? Acordar 5 da manhã e ir lá e ficar pulando debaixo do chuveiro não é uma situação agradável no momento, né? Traz benefícios depois. Como outras coisas que você pensa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que encarar aquela situação. Nós tendemos a querer fugir. Nós tendemos a evitar, procrastinar. E sabe o que a gente faz quando a gente age assim? A gente deixa muitas vezes de treinar o que Deus nos mandou fazer. Tem situações que Deus coloca no teu caminho, como, por exemplo, uma situação que muita gente, a própria bispa fala que é algo que ela trabalha. Tem gente que precisa treinar pessoas. Não é treinar pessoas para elas ficarem melhores, é treinar com pessoas para a pessoa ficar melhor. Está entendendo? Não tem gente que... Aí está explicado porque a senhora toma banho na água fria. Entendeu? A senhora já se manifestou. Tem gente que é difícil de lidar com pessoas. É intolerante, é impaciente, é
complicado lidar com pessoas. Aí o que acontece? A gente vê isso no dia a dia. A gente vê isso no dia a dia. Quem tem mais dificuldade em lidar com pessoas, costuma lidar com pessoas mais difíceis, complicadas, pessoas que não são corretas. E aí vamos lá. Se essa pessoa que tem dificuldade em lidar com pessoas, percebe que tem pessoas difíceis e foge desse tato, desse contato, essa pessoa fica melhor? Fica ou não fica? Não. A pessoa que tem uma situação complexa e ela é preguiçosa, ela não quer pensar, ela não quer colocar força, ela não quer gastar tempo ali pensando, lidando, fazendo parte da solução, ela vai ficar melhor? Não. Então aí é onde eu volto no que eu comecei falando. Tem muita coisa que a gente está pedindo para Deus, mas Deus já está nos dando, e nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós não estamos ficando bons em alguma coisa. O que tem de cristão que conta com o sobrenatural, mas não esgotou o natural, só cresce essa quantidade. Porque é como se tivesse uma promessa, dizendo, faça nada que eu faço tudo. Tem isso na Bíblia? Faça nada que eu faço tudo por você? Mas tem gente que vive desse jeito, eu não vou fazer nada, não vou pagar o preço, não vou me especializar naquilo que Deus tem permitido na minha vida. O que é especializar? É ser forte. Veio até mim. Eu tenho que lidar, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer. Então eu vou fazer. Que é onde muitos têm caído nessa palavra. Se te mostrares fraco, se você fugir, se você vacilar no dia da angústia, no dia da dificuldade, a tua força será pequena. E a Bíblia diz que Deus se agrada, que a alegria do Senhor é ver a nossa força. E Ele está falando dessa força. Lá em Neemias, quando você vê, Neemias falou, a alegria do Senhor é ver a nossa força. Quer dizer, eu tenho algo para enfrentar, eu tenho um dia difícil, eu vou. Eu tenho uma situação difícil, eu tenho uma pessoa difícil para lidar, eu vou. E eu vou crendo que eu verei o bem do Senhor. É um versículo que você alia, que você pega, que você soma ao outro. Que aí você pega e soma. Eu tenho paz do Senhor para isso. E mais, eu tenho graça de Jesus para isso. Ele diz que eu tenho aflição, que eu tenho dificuldade, que eu tenho problema. Ele diz que tem um mal do dia, que é o mal próprio para aquele dia. Hoje tem um mal para hoje? Tem um mal para hoje. Mas a Bíblia diz que eu tenho que viver crendo que eu verei o... Porque o mal eu já sei que eu tenho, eu não preciso crer no mal. O mal vem mesmo que eu não creia nele. É ou não é verdade? O mal de cada dia, o problema de cada dia, vem mesmo que eu não acredite. Eu não preciso chamar ele, eu não preciso invocar ele, eu não preciso esperar por ele. O mal basta cada dia. Jesus disse isso também. Mas o bem só vem se eu creio. Está entendendo? Se eu não creio em nada, o mal vem, é automático. Mas o bem só vem se eu creio. O bem só vem se eu espero ele do Senhor. Mas não adianta eu esperar o bem do Senhor e eu vacilar na minha parte. Eu saber o que fazer, igual você está aqui ouvindo a palavra. Talvez já estava com pensamentos, eu não vou em tal lugar, não vou lidar com tal pessoa, se ligar eu não vou atender, não vou passar por aquele lugar porque eu sei que tem um problema. Como que você vai ver o bem do Senhor? Como que você vai ver uma manifestação sobrenatural? Sendo que a tua parte está em falta. Sendo que você tem palavras
para fazer a tua parte, para falar, para orar, para trabalhar, para estar naquele lugar, fazer a tua presença, ser ali inclusive um instrumento de Deus, e você não faz a tua parte. Deus não vai, você não vai ver o bem do Senhor, se a tua parte não estiver em dia. Muitas coisas que Deus... Eu tenho aqui um monte de versículos para ler ainda, mas o horário já deu o horário, que eu ia falar daqueles de Davi. Eu vou ler uma só, que é 1 Crônicas 12:8, que fala assim, depois eu quero que você leia na sua casa, por favor. Todo esse capítulo 12 aqui, dos que se associaram, dos que se aliaram ao Davi. Eu vou ler o 8. 1 Crônicas 12:8. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Eu vou ler na Almeida também, que ela complementa a tradução. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. E olha aqui está escrito isso aqui, ó. Vamos entender o que quer dizer isso aqui, ó. E seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Primeiro, como é que esses homens ficaram guerreiros corajosos? Se era título? Ou era comprovação de alguma coisa que eles faziam muito? Então, como é que você comprova algo? Fazendo. Para tudo tem uma primeira vez. Está entendendo? Vem o dia que para a gente parece o dia da... Como é que está escrito aqui? É o dia da angústia. Meu Deus, eu não quero fazer isso. Eu estou em casa aqui com a minha família, parece estoura uma guerra. Eu não quero, mas para tudo tem uma vez. Como é que os de Gade, como é que os gaditas se tornaram guerreiros corajosos? Eles tiveram que enfrentar guerras. Então aquilo que era angústia, aquilo que era angustiante, aquilo que era ruim, teve de ser vivido. Fugindo você não se torna nada. Fugindo você vai ser o Caim, fugitivo errante, o marcado, o que a expressão de hoje seria ter um X nas costas. Né? A pessoa que quem olha, não, esse eu não quero perto de mim, esse é um problema, esse é maldito, esse é um peso. Esse tem um X nas costas, igual o Caim, que tinha uma marca que onde ele ia, não, esse aqui onde ele tiver não vai, a terra não vai. Ele pode plantar que não vai dar fruto para ele. Tem maldição, o sangue clama. Não, tudo tem uma primeira vez, eu vou fazer, Deus vai me ajudar, eu tenho graça para isso, e eu tenho paz para fazer isso no Senhor Jesus. Prontos para o combate. Como é que ele estava pronto? Porque tinha treinado. E o treino vem da situação que muitas vezes, a princípio, a gente não quer viver. Sabiam lutar com escudo e com lança. Como é que eles sabiam lutar? É igual você sabe escrever. Tem coisas que é interessante se acompanhar o processo, né? Semana passada ainda eu fui numa reunião e aqui tem coisas que às vezes você precisa ver para lembrar. Uma reunião de escola e estava mostrando a evolução da escrita da criança. E é verdade. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, não tem, aqui.
Minha filha escrevia, ela pegava assim, ó, no lápis, na caneta. Escrevia assim. Ficava aquela letra toda deformada. Aí eles mostram lá, aí a mãozinha da criança começa a pegar assim, ó. Já melhora. Depois a criança começa a pegar assim, ó. Já mudou. Melhora mais. Da idade que ela está para frente, ela vai começar a fazer assim agora, ó. Vai melhorar mais. Está entendendo? Mas quando começa a escrever, tanto que isso aí, toda reunião eles vão falando isso. Pai, não mexe no jeito do teu filho escrever, faz parte, ele está adquirindo coordenação. Porque a princípio você vê, você fica com medo, né? Meu Deus, será que meu filho vai escrever desse jeito para sempre? Sabe aquela letra que parece pichação de muro, não parece? Você olha, você não entende nada, fica aquela coisa toda assim, mas é a coordenação. Agora, tem coisa que a gente viveu com 5, 6, 7, 8 anos. Tem coisa que a gente está vivendo agora isso, e não é escrita. Tem coisa que você está tendo oportunidade agora de começar, vai ficar desse jeito no começo. É ou não é verdade? A primeira impressão, a primeira vez que você fazer... Você acha que a primeira vez que esses gaditas aqui lutaram, eles eram os guerreiros corajosos? Não eram. Mas tem a primeira vez, a segunda já passa seu treino. A terceira você vai se especializando e aí vai. Mas tem coisa que não é agradável, aí que está o problema, tem gente que foge do que é desagradável. Não quero. Você te mostra frouxo, você te mostra fraco, Deus não se alegra de você, Ele não pode te abençoar. E aí, por fim, eles não nasceram sabendo lutar com escudo e lança. Como é que eles ficaram bons naquilo? De tanto eles fazerem. E aí, para finalizar, que é uma coisa que é interessante, a Bíblia diz, tanto que muita gente usa, né, o símbolo dos gaditas, que os de Gade, né, por conta dessa expressão que eles eram, que seus rostos eram como de leões, eles se pareciam com os leões. Você vai falar, eles se pareciam como? Fisicamente, eles tinham um rosto, o semblante deles parecia como leão. Ninguém falaria isso se não fosse, tá? Você vai ver em outras palavras que fala que os seus rostos eram como de leões. Você acha que alguém nasce igual um leãozinho? Você acha que um povo, que aqui está falando de uma tribo, não está falando de um homem, que tem uma outra criança que nasce às vezes parecendo, né? Um animalzinho ou outro, né? Ou não é verdade? Uma coisinha assim, né? Outro, né? Um ou outro, mas é uma coisa assim que você olha assim, e você fala, nossa, que gracinha, né? Lá dentro você fala, puxa, está parecendo, né? Porém, talvez que vão falar assim, será que ele já falou isso do meu filho? Não, quando não é nada, eu não falo nada. Quando alguém pergunta, é bonitinho? Vamos ver, né? Vamos ver, eu não falo o que é. Né? Eu, quando não é, eu não falo. Eu só falo que uma criança é bonita quando é. Quando não é, tá. O que importa é que é saudável, né? Foi consagrado, enfim, né? Até porque tem aí uma máxima que dizem, né? A criança nasce bonita e fica feia. Mas os que nascem feios depois ficam, né? Ficam assim, lindos, né? Tem uma máxima que dizem aí, né? Mas aí não vou falar isso aí, que eu não tenho essa estatística, mas dizem. Enfim, então não importa a beleza. Realmente quem é pai sabe, o que importa é a saúde da criança. Tem saúde, está saudável, né? Não pode sair do hospital, né? Não ficou ali na UTI neonatal, isso é uma bênção. Eu que já fiz tanta oração em UTI neonatal, eu sei valorizar, não importa a aparência, tanto que alguém, eu já ouvi pai e mãe falando, não é tão bonito, isso aí depois muda, criança muda, feição muda, muda o cabelo, se cai, se nasce com cabelo, muda às vezes a cor do olho, muda tudo. Então, não se preocupa, você que talvez é pai, mãe de criança recém-nascida, está preocupado com beleza, isso aí é o que menos importa. A criança tem que ser saudável, né? E se ela é saudável, é um presente de Deus.
porque talvez você não saiba a quantidade de crianças que nascem com problemas, que a mãe não pode levar para casa, que fica, sabe, aqueles primeiros dias que seria aquela expectativa, já fica no hospital, isso não é legal. Então agradeça, a gente tem que agradecer todos os dias pelo que tem, né? E não ficar conjecturando o que não tem. O que a gente não tem, a gente treina, a gente faz, a gente corre atrás na bênção, na paz, né? E na confiança do Senhor. Então, voltando a falar dos leões, né? Que ninguém nasce com cara de leão. Como é que eles tinham o rosto de leão? Porque eles lutaram, eles foram tanto para a guerra, e eles faziam aquele semblante, que aquilo foi passando a fazer parte até da fisionomia deles. Isso aqui é incrível para nós. E eu te digo por quê? Porque tem coisa que talvez você ainda não tem, não é porque você não treinou bastante. Talvez até você está pensando, Deus não me deu, Deus não fez, Deus não colocou na minha vida. Não, Ele está te dando oportunidade e agora Ele está te dando a mensagem, a palavra. Tem coisa que está perto de você, tem coisa que está nas tuas mãos, tem coisa que você já ouviu, não ouviu a primeira vez, começa a fazer. Faz hoje a primeira vez, faz depois, faz amanhã, faz mais, até você ficar bom. E boa parte dos teus resultados vai vir daquilo que hoje talvez você está se afastando, você está fugindo. Porque você não se dispôs a treinar e ficar bom nisso. Eu poderia ler de cada tribo aqui qual que era a habilidade de cada tribo, qual que era o recurso humano de cada tribo. Que Deus deu vitória ao Davi, com cada um desses homens, mas cada um deles tinha a sua função naquilo que eles treinaram e ficaram bons. E todos eles foram úteis nas batalhas que o Davi lutava. Deus quer levantar pessoas, abençoar, prosperar. Deus quer fazer de pessoas colunas para a obra dele. Deus quer levantar pessoas para ser, inclusive, uma vitrine do poder dele. Mas quantos que estão esperando as coisas virem prontas? Vai vir pronto. Vai ser aquela pessoa fácil que vai cruzar o meu caminho. Vai ser aquele negócio que é rentável, lucrativo, que eu não tenho que fazer nada, só tenho que ir lá para pegar o dinheiro. A gente, às vezes, é o que eu falei, é como se alguém tivesse pregado, não faça nada que eu vou fazer tudo. Quando a palavra está vindo, está mandando, treine para ficar bom em algo que eu vou te levantar nisso. Eu creio que teve a parte de Deus aqui, e eu não tenho dúvida dela. Mas aqui, por exemplo, em cada tribo, se você ler depois o capítulo 12, você vai comprovar isso, os gaditas deram condições quando eles iam para as batalhas, e cada uma delas os fazia melhor no que eles faziam. Então, não fuja no dia da angústia, na situação difícil. Treine com cada situação que você tem diante de você hoje. E assim você dá condições a Deus de fazer de você um bravo, um valente, uma pessoa que está se habilitando, como aqui os gaditas, para ser usado para coisas muito maiores nessa área que você hoje treina. Né? Eu digo treina, está fazendo, está enfrentando, está dando o seu melhor, está colocando tudo de si, está pegando a paz de Jesus, enfrentando o dia da angústia e confiando no Senhor. E não espera que fique melhor, você espera o bem de Deus porque está pagando o preço nele. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, vamos orar agora para que Deus abençoe a sua vida, para que se você tem alguma dificuldade nesses enfrentamentos, que elas caiam por terra agora, que você não se prenda, não se detenha mais com uma ou outra dificuldade. Isso aqui não, Senhor, é agora, me ajuda nisso. Eu ouvi a palavra,
eu recebo a palavra e a palavra, meu Deus, é que vai conduzir a minha vida. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa mensagem. Eu te agradeço, meu Deus, pelo que o Senhor falou, eu te agradeço pela direção que o Senhor nos dá. Eu agradeço, meu Deus, por essa percepção de vida que o Senhor nos dá. E eu te peço, meu Pai, que aqui cada um seja empurrado, que essa palavra venha empurrar essa pessoa para treinar, para fazer, meu Deus, para se habilitar, para colocar a força naquilo que ela ainda não havia colocado. Que ela, meu Deus, ela vá, que ela se candidate, que ela realize, que ela não fuja mais, meu Deus, de situações, de lugares, de pessoas que até então eram incômodas para ela, eram desconfortáveis para ela, que eram, meu Deus, atípicas para ela, não eram comuns para ela. Eu peço, Senhor, agora ajuda cada um. Eu conto com a tua ajuda. Eu peço, meu Deus, a tua ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, mas no Senhor nós temos a obrigação de fazer, porque o Senhor fala, o Senhor ajuda, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá graça para fazermos. Eu recebo, tomo posse dessa graça. Eu tomo posse desse favor, para ir, para enfrentar, para se tornar bom, meu Deus, hábil, capaz, competente, e por que não dizer para se tornar um especialista, meu Deus, naquilo que o Senhor está nos empurrando a fazer. E eu peço e conto com a tua bênção. Eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, meu Deus. Levanta, meu Pai, mais Eliaquins. E aqueles, meu Deus, que como diz a palavra que o Senhor levantou, eu peço, sustenta, mantenha, meu Deus, e coloca, meu Pai, estabeleça essa pessoa numa linha crescente de vida. Que ela prospere, que ela seja abençoada, que essa coluna, meu Deus, seja e permaneça estabelecida, firme, para realizar, meu Deus, a tua obra naquilo que ela foi chamada, para viver, meu Deus, a plenitude daquilo que a tua palavra nos promete. Eu oro por prosperidade, riqueza, crescimento, abundância, riqueza, meu Deus, fartura, e que nunca, meu Deus, o teu povo seja o povo que pede emprestado, mas que seja o povo que tem para dar, para emprestar, para realizar, para dar início, meu Deus, a coisas como o Senhor nos chamou para fazer. Abençoa o teu povo. Que aqueles, meu Deus, que o Senhor não levantou, que deem condições ao Senhor e que o Senhor levante. E que aqueles que o Senhor levantou, meu Deus, que o Senhor sustente e mantenha. Eu oro para que a bênção do Senhor, meu Deus, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, que ela seja derramada e estabelecida sobre cada um. Eu declaro, meu Deus, a tua unção, que cada um seja ungido com sabedoria, com visão, com unção, meu Pai, e o dom de riquezas, porque tem aqueles que o Senhor levanta com esse propósito na tua obra, para sustentarem, manterem, meu Deus, e abençoarem a tua obra, que assim o Senhor faça na vida de cada um. É o que eu te peço, e eu declaro a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.